Amém. Glória a Deus. Aleluia. Bom dia, boa tarde, boa noite. Indiferente de onde você estiver, aqui em Portugal são 19h25, 3 horas a mais que no Brasil. Então, você que está no Brasil, boa tarde. Você que está em Portugal, boa noite. Os que estão lá na Ásia, bom dia. Importante é que Deus está em todos os lugares, amém? Eu sou o pastor Gil, pastor da comunidade cristã Ignis Dei em Portugal, Ignis Dei Almada, Portugal. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa. Eu quero cumprimentar aqui agora a Ilza. Ei, Ilza, Deus abençoe, tá bem? Olha, boa tarde, né? Tá no Brasil, são 16 horas e 26 minutos. Glória a Deus. Um abraço para a Ilza. Você de Belo Horizonte, você Minas Gerais, São Paulo, você de Moçambique, pastor Pinto Simão. Olá, pastor, Deus abençoe a sua vida e a sua casa. E a minha oração nessa noite é que Deus abençoe você, tá? Pastor, mas eu já sou abençoado, já sou abençoada. Mas a bênção de Deus nunca é demais, né? Nós sempre precisamos da bênção de Deus. E antes de ministrar a palavra de Deus, eu quero fazer uma oração com você, tá bem? Eu gostaria que você ligasse o seu trono agora, o seu pensamento no trono da graça, desculpe, que você se ligasse agora no trono do Senhor, trono do nosso Deus, e que você possa orar comigo. Quando nós oramos, nós falamos com Deus. Quando lemos a Bíblia, Deus está falando conosco. É por isso que nós temos que ler a Bíblia e orar todos os dias, sem cessar. Amém? Deus, em nome de Jesus, eu quero orar por essa pessoa, Pai. Ó Deus, eu quero orar por esse homem. Eu quero orar, Deus, por essa mulher. Eu quero orar por essa criança, Deus. Eu oro por esse adolescente, esse jovem, esse idoso. Meu Deus, eu oro pelas pessoas que estão enfermas, meu Pai. Essa situação do Covid, situação mundial. Quantas pessoas, Pai, hospitalizadas. Quantas pessoas perderam a sua vida, Pai, trazendo tristeza. Meu Deus, quantas pessoas, Pai, limitadas no leito de enfermidade. Quantas pessoas sem trabalhar, meu Deus, sem adquirir o pão de cada dia, Pai. Ó Deus, nós chegamos numa situação, Pai, que se o Senhor não intervir, meu Deus, nós não sabemos como será. Ó Pai, sempre precisamos do Senhor todos os dias. Mas há momentos, Pai, há dias que nós precisamos muito mais do Senhor. Nós estamos vivendo tempos difíceis, Pai. Mas eu sei, Pai, que os tempos difíceis forjam caráter. As pessoas aprendem a administrar. As pessoas aprendem, Deus, a valorizar o Senhor. Uns não aprendem, mas muitos aprendem a valorizar, Pai, a sua presença. Senhor, e que nesta noite, Pai, em Portugal, a presença do Senhor seja valorizada. Que nessa tarde, Deus, no Brasil, a presença do Senhor seja valorizada. Eu oro pelos empresários, Pai, que não sabem o que fazer para pagar as contas, para manter a empresa em funcionamento. Ó Deus, eu oro, Pai, pelos empresários que não sabem como vai honrar as suas dívidas, seus compromissos com funcionários, com fornecedores.
Oh, meu Deus, eu oro por esse homem, Pai, que não está trabalhando, que não sabe como vai alimentar os seus filhos. Ó Deus, eu oro por essa mulher, meu Pai, que se encontra sem paz, porque não sabe como ajudar o marido. Ah, Deus, tem misericórdia, Pai. Ó Deus, nós nos rendemos ao Senhor. Ó Deus, tem misericórdia de nós. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de Portugal, tem misericórdia do Brasil, Estados Unidos. Tem misericórdia da África, meu Deus, nossos irmãos africanos. Ó Deus, a igreja africana, as crianças africanas, Pai. Senhor, tem misericórdia, Deus. Pai, quando nós oramos, o Senhor nos escuta, o Senhor nos ouve. É por isso que eu estou orando agora, Pai, juntamente com essa pessoa que nos assiste, Pai, nesse dia, nessa quinta-feira. Ah, Deus, que nossa oração seja ouvida, Pai. Tu és o nosso Pai. O Teu Filho Jesus ensinou os discípulos a orarem a oração do Pai Nosso. E essa oração, Pai, diz como, Pai, como o Senhor tem cuidado de nós, como o Senhor é nosso Pai. Ó Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Seu nome. Que venha a nós, ó Pai, o Seu reino. Que seja feita, Deus, a Sua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos, ó Deus, o pão nosso de cada dia. Perdoa, Deus, os nossos pecados e nos ensina a perdoar aqueles que pecam contra nós. Senhor, não nos deixe cair em tentação, livra-nos do mal. O Senhor pode livrar. Tu és o nosso Deus. Aleluia, glória a Deus. Olha, nós vamos ler aqui na palavra de Deus, no Evangelho segundo escreveu São João, no capítulo 6, a partir do versículo 47, nós vamos ler esse texto, onde Jesus explicava às pessoas quem é Ele. Diz assim a palavra de Deus, tome nota, Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 6, a partir do versículo 47. Jesus dizendo, na verdade vos digo, que aquele que crê em mim tem a vida eterna. E Jesus continua dizendo, eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná, comida no deserto, e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der, que é a minha carne, eu darei pela vida do mundo. E os judeus diziam, como pode esse homem dar a sua carne a comer? Jesus lhes disse, na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o sangue, não tereis vida em vós mesmo. Quem come minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. A minha carne é comida, o meu sangue é bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo meu Pai.
Assim quem de mim se alimenta viverá por mim. Este é o pão que desce do céu. Vossos pais comeram no deserto e morreram, mas quem come desse pão viverá para sempre. Amém? Aqui Jesus está dizendo dele mesmo. A Bíblia diz que o povo de Israel ficou cativo no Egito. E Deus enviou Moisés como salvador, como resgatador daquele povo. E a Bíblia diz, você que me ouve, que quando o povo sentiu fome, Deus mandou comida para o povo. A Bíblia diz que as codornizes que viajavam, a gente sabe que elas viajam, é um processo natural. As codornizes caíram no acampamento do povo de Israel para matar a fome do povo. Deus fez brotar água da rocha para alimentar o povo. Deus tirou água de onde não tem água. Entenda isso, são milagres. Teologicamente falando, os milagres que aconteceram no deserto podem ser caracterizados como os maiores milagres. Sair água de onde não tem água, cair comida do céu, a roupa não gastava, o sapato não gastava. Deus cuidando do povo. E a Bíblia diz que Deus mandou uma comida do céu. E a Bíblia chama essa comida de maná, que era um alimento altamente nutritivo. E o tempo passou, e aqui está Jesus falando sobre isso, sobre comida. E Jesus disse, Jesus dizendo, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quando Jesus falou isso, os judeus não gostaram. Os judeus não aprovaram o que Jesus disse, porque Jesus disse assim, olha, quem come da minha carne viverá para sempre. Quem bebe do meu sangue viverá para sempre. Vamos analisar uma coisa, você que me ouve. Jesus disse que quem comesse a carne dele e bebesse o sangue dele viveria para sempre. E os judeus não entenderam. E eles disseram, mas como pode esse homem dar a sua carne a comer? Entenda uma coisa, aqui Jesus falou de duas coisas. Primeiro, ele falou do espiritual, que ele veio morrer por você. Jesus não precisava morrer por você. Jesus não tinha obrigação de morrer por você. Jesus não tinha obrigação de morrer por mim. Ele fez porque ele me ama. Ele fez porque ele te ama. Então, a primeira coisa que você deve valorizar é o plano espiritual. Valorize o espiritual. Eu sempre digo que quando Adão pecou, Deus poderia dizer, Adão, você pecou? O problema é seu. Ah, Eva, você pecou? Problema seu. Não. Deus poderia fazer isso, porque Ele é Deus, Ele faz o que Ele quiser. Mas Deus não. Deus, quando viu que o homem pecou, Deus providenciou um meio de resgatar o homem para Ele. Então Jesus não precisava ter vindo. Quem obrigava Jesus a morrer por nós? Ninguém.
A Bíblia diz que houve uma reunião no céu e Deus Pai faz uma pergunta: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E Jesus respondeu: eis-me aqui. Ou seja, eu me ofereço. Eu faço questão de morrer pelo Gil. Eu faço questão de morrer pelo José, pelo João, pelo Pedro. E olha, eu não mereço isso. Jesus ter morrido por mim. Você não merece. A palavra graça significa favor imerecido. E o apóstolo Paulo, escrevendo ao pastor Tito, ele disse: a graça de Deus manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Jesus estava falando disso. Quando Jesus disse a minha carne, ele disse aqui: olha, eu darei a minha carne pela vida do mundo. Ele estava dizendo: eu vou morrer pelo mundo. A minha carne vai morrer. Porque Jesus, ele nasceu, entenda uma coisa, Jesus cumpriu todos os requisitos da biologia. A biologia diz que o ser vivo, ele nasce, cresce, envelhece, reproduz e morre. Com exceção de reproduzir, que Jesus não teve filho, Jesus não se casou, não teve filho, apesar de uma turma aí tentar ensinar isso. Isso é antibíblico. Jesus não teve filhos, não se casou. Com exceção de reproduzir, Jesus cumpriu todos os requisitos da biologia. Ele nasceu, cresceu, ele envelheceu. Jesus envelheceu como homem. Quando você estuda uma doutrina que chama Cristologia, fala tudo sobre Cristo. A doutrina mostra para nós o lado humano de Cristo. Jesus era a água da vida, mas ele sentiu sede. Jesus é o pão da vida, mas ele sentiu fome. Jesus é o descanso, mas ele sentiu o cansaço. Jesus ficava nervoso. Jesus se alterava em algumas situações. Quando ele chegou no templo, ele viu as pessoas fazendo comércio nos templos e ele ficou furioso. A Bíblia diz que ele ficou irritado e ele acabou com aquilo, porque eles estavam transformando a casa de Deus em casa de comércio. É o que muitos fazem hoje. Negociam as bênçãos de Deus, vendem as bênçãos de Deus. E bênção de Deus não é vendida. Bênção de Deus não se paga com dinheiro. A Bíblia diz que Jesus, quando morreu por mim, ele não me comprou com coisas corruptíveis como prata e ouro. Prata e ouro é corruptível. Ele me comprou com o sangue dele. Você ser dizimista, amém. Eu sou dizimista desde criança. Você ser ofertante na igreja, amém. A igreja tem uns projetos. Nós mesmos temos um projeto na África. A igreja paga renda, a igreja paga energia, paga água, paga contabilidade. A igreja compra instrumento, mantém o templo. Então você ser dizimista e ofertante é bíblico, é natural. Glória a Deus. Se você não tem o hábito de contribuir na obra de Deus, contribui para que os missionários possam ganhar mais almas. Agora, comprar a bênção de Deus, você não vai conseguir comprar. E pastor não tem esse direito de negociar as bênçãos de Deus. Olha, eu oro por você se você pagar tanto. Não, eu tenho que orar de graça. A Bíblia diz: de graça receber e de graça dai. Então Jesus ficou furioso porque eles estavam transformando a casa de Deus em uma casa de comércio. E salvação é de graça.
Às vezes a gente brinca com as pessoas assim: eu gosto de você de graça, não é? Você já brincou com alguém assim? Pois eu vou usar essa brincadeira para ilustrar. Jesus gosta de você de graça. Você não precisa pagar para ter nada de Deus, você não precisa. Você agradar a Deus é uma coisa. Uma época eu conversei com uma mulher que estava com a criança no colo e a criança tinha várias fraturas na estrutura óssea. E ela disse que a criança se virava, machucava, virava para o outro lado, machucava. E quando eu cheguei em casa, eu vi meus filhos correndo e brincando com toda a saúde. Eu peguei uma oferta e eu dei uma oferta na igreja pela vida dos meus filhos. Eu agradeci a Deus com uma oferta. Mas a saúde dos meus filhos eu não consigo comprar. Eu posso ter um plano de saúde para facilitar um atendimento. Ano passado mesmo eu precisei de médico. Então, se não tem um plano de saúde, fica mais complicado. Mas eu não consigo. Quantas pessoas têm dinheiro e morrem? Se dinheiro comprasse a vida, as pessoas não morriam. Isso que Jesus está dizendo: olha, o pai de vocês lá no deserto comeu e morreu. Aquela comida, meu irmão, minha irmã, entenda uma coisa, foi muito boa para aquela época. Mas aqui Jesus está falando: olha, o que eu quero tratar com vocês hoje não é sobre comida, não. Eu quero tratar com vocês é sobre mim, sobre a minha importância para vocês. Jesus continua dizendo: aquele que comer do pão natural voltará a ter fome. Aquele que beber da água natural voltará a ter sede. Mas aquele que comer da minha carne, Jesus falando dele, aquele que participar de mim, fazer parte comigo, esse nunca mais terá fome. Aqui Jesus está falando do pão espiritual, porque a comida natural nós precisamos, o próprio Jesus precisava. A Bíblia diz em várias situações, os discípulos de Jesus foram comprar comida. Jesus tinha necessidade de comer, de beber. O organismo de Jesus sentia falta de água. As pessoas têm uma falsa ideia sobre o menino Jesus. Meus irmãos, você está pensando que Jesus já nasceu correndo, andando? Jesus foi uma criança normal. A Bíblia não fala isso, pastor? Não precisa falar. Não precisa falar. A Bíblia não precisa dizer que Jesus aprendeu a falar. Jesus aprendeu a conversar. Jesus aprendeu a andar. A Bíblia não precisa dizer que Jesus não dormia. Jesus dormia. Jesus trabalhava, se cansava, chegava em casa, tomava um banho, se alimentava. Quantas vezes na Bíblia a Bíblia diz: Jesus foi descansar, Jesus está descansando, pega o barco, vamos para o outro lado, porque a multidão não dá sossego, eu preciso de um tempo para descansar. Como homem, sim, mas como Deus, não. Como Deus, a Bíblia diz que Jesus não se cansa. Como Deus, Ele não dorme, Ele nem pisca, como Deus. Mas como homem, Ele precisava descansar. O que Jesus está dizendo para nós aqui nesse texto? Que nós valorizamos muito o material. Jesus está dizendo que nós damos muito valor ao alimento material e esquecemos do físico. Ou seja, Jesus é eterno, a comida que você come não, meu irmão. A picanha que você, e como é bom uma picanhazinha, né? Aquela 2 dedos assim de gordura,
com a Coca-Cola gelada, então com limão e gelo no copo, hein? Hein, James? Você gosta, né? Tenho certeza. Deus abençoe, James. Fica na paz. O contrafilé que você come hoje, amanhã você precisa comer de novo. O feijão, o arroz, a água, o café, o chá, a roupa, você precisa estar sempre renovando, porque nós precisamos disso. É isso que Jesus está falando, que lá no deserto eles comeram do maná e eles morreram, porque o maná não dá vida eterna para ninguém. A picanha não dá vida eterna. O alimento do dia a dia não dá vida eterna. Mas Jesus sim. Agora ele está dizendo, olha, quem comer do pão comum vai morrer. Um dia vai morrer. Mas quem come de mim viverá para sempre. Olha o versículo 58. Este é o pão, Jesus falando dele mesmo. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso dos vossos pais que comeram o maná e morreram. Mas quem comer esse pão, Jesus falando dele, viverá para sempre. Então aprenda a valorizar Jesus. Aprenda a se alimentar de Jesus. Pastor, mas como que o alimento de Jesus? Espiritualmente. O Evangelho, segundo escreveu São João, quando relatou o encontro de Jesus com a mulher samaritana, Jesus disse claramente para ela: quem beber dessa água voltará a ter sede. Mas quem beber da água que eu der, aí Jesus estava falando dele mesmo, jamais terá sede. Ou seja, água espiritual. Tenha sua água do dia a dia, sua água mineral, sua bebida do dia a dia. Tenha seu alimento do dia a dia, nós precisamos. Mas entenda uma coisa, Jesus é o alimento eterno. Jesus é o pão da vida. Jesus é a água da vida. É isso que ele estava dizendo. E os judeus não estavam entendendo. Olha o 56, olha que maravilha de palavra. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Observe que beber sangue é antibíblico. Não sei se você sabe disso, mas comer sangue é pecado. É errado, a Bíblia diz. E não é Antigo Testamento somente, o Novo Testamento. As pessoas que se convertiam, o apóstolo Tiago disse, olha, as pessoas que estão chegando para a igreja, vamos escrever que eles se abstenham da carne sufocada. O que é carne sufocada? É a carne com sangue. Sangue não se come, é veículo de vida. É antibíblico, é condenado pela Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Ah, eu vou comer o chouriço. É errado. Aqui em Portugal é morcela. É errado, você não pode comer sangue. Eu conheci um senhor que ele bebia sangue. Conheci um senhor que ele enchia o copo de sangue e bebia. É errado, é antibíblico. Antibíblico. Pastor, mas ninguém se preocupa com isso. Mas é bíblico. Está escrito na Bíblia que não pode. O sangue não pode comer. O sangue não se come. Agora, aí de repente vem, olha, o judeu sabia disso, que não podia comer sangue. Aí de repente vem Jesus falando, quem comer da minha carne, beber do meu sangue. E eles ainda não entenderam. Jesus não podia ensinar que comer sangue é certo, porque desde o Antigo Testamento
que Deus disse: não come sangue. Aí ele chega e fala para os judeus beber sangue. Ele estava induzindo os judeus ao erro? Não. Jesus estava falando da parte espiritual da coisa. Percebeu? Você tem que ter olhos espirituais. Nós temos olhos físicos, mas precisamos dos olhos espirituais. Temos ouvidos físicos, mas precisamos de ter ouvidos espirituais. O livro de Apocalipse diz assim, olha: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Está falando do sentido espiritual. E a maioria das pessoas não se preocupam com nada espiritual. A Bíblia é cheia de exemplos de pessoa que se preocupou só com o material. Os faraós só se preocupavam com esta vida. Quantas pessoas vivem amontoando tesouros, ganhando dinheiro, 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 dinheiro. Um dia desse eu contei aqui de um navio que estava a afundar com tesouro e todos desceram, fugiram no bote e um homem ficou dizendo: eu vou morrer rico. O navio vai afundar, eu vou morrer, mas eu vou morrer rico. E de que adianta morrer rico? Nós temos que valorizar o eterno. Olha, o apóstolo Paulo, toma esse ensinamento para você, falando da nossa carne. Ele disse: quando aquilo que é mortal, falando da carne, se revestir da imortalidade, e aquilo que é corruptível, se referindo à corrupção da carne, aquilo que é corruptível se revestir da incorruptibilidade. O dia que isso acontecer, vai cumprir a palavra que diz: tragada foi a morte na vitória. E o mesmo Paulo diz: quando a nossa casa terrestre se desfizer, nós temos uma casa eterna no céu. Meu irmão, minha irmã, você que me ouve, aprenda a dar ouvidos a Deus, aprenda a valorizar o espiritual. Para de se preocupar apenas com as coisas dessa terra. Jesus disse: olha, se vocês buscarem o meu reino, eu cuido de vocês. O Senhor Jesus disse: buscai primeiro o reino de Deus e a justiça do reino de Deus, e as coisas cotidianas vos serão acrescentadas. E a gente se preocupa demais com as coisas deste mundo. Faz, levanta, corre, acorda cedo, acorda de madrugada, e Deus dizendo: você pode acordar de madrugada, você pode fazer o que você quiser, mas se eu não te abençoar, não adianta. Ah, pastor, mas Deus abençoa a todos. Meu irmão, minha irmã, aprenda a ler a Bíblia. A Bíblia disse que Deus abençoa quem Ele quer abençoar. É um processo. É um processo. Quanto mais eu me aproximo de Deus, mais Deus se aproxima de mim. Ah, eu tenho a bênção de Deus, eu tenho a bênção de Deus, eu tenho a bênção de Deus. Mas se você for avarento, você não tem a bênção de Deus. Porque a avareza é pecado. Você que só pensa em trabalhar, ganhar dinheiro, você que não vive os momentos em família que estão cada vez mais escassos. Hoje é o homem na sala, na frente da televisão, a mulher no quarto, num tablet, um filho na casa de banho, num telemóvel. Daqui uns dias, até o cão da casa vai estar na frente de um telemóvel. Se você não curte a sua esposa,
se você não curte seus filhos, se você não curte seus amigos, se você não tem qualidade de vida, toma cuidado. Ah, eu tenho que ganhar dinheiro, 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 dinheiro. Puxa vida, só pensa em dinheiro. Parece tio Patinhas. As pessoas estão loucas por causa de dinheiro. As pessoas estão perdendo amigos por causa de dinheiro. As pessoas estão entrando em problemas quase que sem solução por causa de dinheiro. As pessoas estão assassinando por causa de dinheiro, destruindo famílias por causa de dinheiro. Entenda uma coisa: quando alguém tira a vida de alguém, isso é uma ferida que nunca se fecha. Uma mãe que tem o seu filho assassinado, ela nunca esquece seu filho. Não vão nem dizer assassinado, não. Deus disse que uma mãe jamais se esquece do seu filho. Principalmente Deus não se esquece de nós. Imagina um pai que tem um filho assassinado. Esse pai vai sofrer a vida toda. Imagina um filho que o seu pai, olha, eu conheci um rapaz que o pai dele foi assassinado porque tinha uma dívida e não teve condição de pagar e o dono do dinheiro matou o papai. Puxa vida, essa ferida não fecha nunca. Só Jesus, se Jesus não fechar essa ferida, ela não fecha. Ah, eu sou abençoado, sou abençoado, sou abençoado. Mas só pensa em dinheiro, então você é avarento. E avarento não conta com a bênção de Deus. Está vendo como que as pessoas distorcem o sentido da Bíblia? Jesus está dizendo: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Se a pessoa inverte, ele deixa o reino de Deus para depois, ou nunca se lembra do reino de Deus, essa pessoa não é abençoada. É o que a Bíblia ensina. Eu sei que a verdade dói, mas é a verdade. Nós estamos acostumados com a mentira, desculpa lá, mas o ser humano está acostumado com a mentira. Um certo funcionário chamou o seu patrão e falou assim: olha, aconteceu um problema, eu causei o problema. O patrão ficou furioso e ele disse: olha, mas eu te contei a verdade, você ficou furioso? Talvez se ele conta uma mentira: olha, aconteceu um problema, eu não sei quem causou o problema, talvez o patrão não ficasse tão furioso com ele. Mas ele ficou furioso porque ouviu a verdade. Parece que nós gostamos da mentira. Às vezes a pessoa conta uma verdade e ele não tem tanto crédito, mas ele conta uma mentira e ele tem crédito. Então, olha, é a palavra de Deus. Eu sei que a verdade ela faz a gente se remexer, não é? No nosso banco, mas é a verdade. Nós precisamos ouvir a verdade. Olha, as igrejas, e aqui eu deixo uma dica para você que vai à missa, você que vai aos cultos evangélicos e você gosta de ouvir apenas o que faz bem para os seus ouvidos, muito cuidado com isso. Muito cuidado, porque a palavra de Deus, ela não massageia o meu ego. Deus não se preocupa com o meu ego, tá bem? Com seu ego também. Deus, ele vai dizer para mim o que eu preciso ouvir. E Deus vai dizer para você o que você precisa ouvir. É por isso que a gente lê a Bíblia e às vezes se sente incomodado, porque a Bíblia está dizendo para mim aquilo que o meu ouvido não queria ouvir. Esse caso aqui. E pouco adiante do texto, é outra mensagem, nós vamos pregar outro dia, as pessoas viraram as costas para Jesus e foram embora, porque não gostaram do que Jesus pregou. Um certo pastor disse para mim que ele estava pregando e as pessoas não estavam gostando do que ele estava pregando. Eu falei com ele: pastor, se Jesus pregou e as pessoas recusaram o que Jesus pregou,
com você, comigo, com o outro, vai acontecer igual ou pior, rapaz. Fica na paz. Eu não me preocupo com isso. Sou pastor da igreja. Eu não me preocupo com isso. Se Deus mandar dizer, eu digo. Não sou da turma aí que fica inventando que Deus está falando. Olha, assim diz o Senhor. Deus está mandando dizer. Às vezes Deus não está mandando dizer nada. A pessoa quer dizer. Tem gente que quer emitir uma opinião e ele fala que é Deus que falou. Meu irmão, minha irmã, você, profeta, profetiza, muito cuidado com isso. Se Deus mandar dizer, diga. A Bíblia diz, ai daquele que falar que o Senhor falou quando o Senhor não falou. Não usa nome de Deus para enganar as pessoas. Não usa nome de Deus. Eu vi um caso que o pastor chamou o casal que estava lá com o filho internado e o pastor disse, olha, assim diz o Senhor, quando vocês chegarem no hospital, o filho de vocês vai estar bem. E o casal chegou no hospital, quando entraram no hospital, já vieram logo dar a notícia, olha, o filho morreu tem 15 minutos. E o pastor dizendo na igreja que a criança estava bem. Não faça isso. Não use o nome de Deus para enganar as pessoas. Não engane as pessoas, em hipótese alguma, principalmente usando o nome de Deus. As igrejas estão cheias disso. É por isso que pessoas deixam de ir na igreja, deixam de congregar, não deixam os filhos ir na igreja por causa de charlatões, de enganadores, de pessoas que se dizem profetas e não são. Pessoas que se dizem profetizas e não são. Olha, muito cuidado. Se Deus mandar dizer, diga. Se Deus mandar calar a boca, fecha a sua boca. É assim que eu procuro fazer. Alguém disse para mim, pastor, você tem que falar que Deus está revelando. Eu falei, rapaz, ai de mim. Nessa igreja aqui, olha, eu não permito não. Pessoa vinha, olha, assim diz o Senhor. Se Deus estiver usando mesmo, amém. Mas não vem para cá sapatear e enganar os outros, falar que Deus está falando, que como pastor da igreja eu não aceito isso. E as pessoas que congregam comigo aqui na comunidade cristã Ignis Dei sabem que eu sou exatamente assim. Aqui não tem essa de, olha, Deus está dizendo não tem isso não. Primeiro, que não é qualquer um que prega aqui, a gente tem essa linha aqui. Aqui tem as pessoas que pregam, de vez em quando eu trago alguém para pregar, mas é um negócio que é feito debaixo de oração, e porque a gente sabe que enganadores tem muito aí no mercado. E eu não quero trazer problema para mim e para a igreja que eu cuido, né? Porque o pastor da igreja sabe muito bem como é tirar carrapicho da ovelha. Aí quando a ovelha está limpinha, sem carrapicho, aí chega lá o lobo fingindo que é pastor e quer enganar. Não, com Jesus isso não funciona. Jesus falava a verdade. Gostou? Bem. Não gostou? Posso fazer nada. Jesus era esse tipo de pregador. A Bíblia diz que ele deu uma palavra dura com o rapaz virou as costas e foi embora. E a Bíblia não diz que Jesus foi atrás. Ei, espera aí, vamos conversar. Deixa eu explicar melhor o que eu quis dizer. Não, com Jesus não tem isso de eu quis dizer. Com Jesus é eu disse. Amém? Você pode dizer um amém? Eu sei que você que me ouve, que me assiste, pode estar acostumado com isso. Mas eu também já gostei muito. Quando o pregador pregava o que eu queria ouvir, era só passar. Mas e quando o pregador pregava aquilo que fazia a gente engolir em seco, né? Tem gente que é assim. Não estou aqui para acusar ninguém, eu estou ministrando a palavra. E o objetivo da Bíblia é mudar as pessoas. A pessoa está na igreja batista, ouve uma mensagem que ele não gosta, corre para Deus e amor. É assim. As pessoas chegam a Deus é amor, escuta o que não gosta, corre para a Assembleia de Deus.
Chega lá na Assembleia de Deus, escuta o que não gosta, corre para quadrangular. Meu irmão, minha irmã, deixa eu dizer uma coisa. Eu tenho 48 anos de idade. Tenho 12 anos que eu sou pastor. Tenho 35 anos que eu trabalho na obra de Deus. Eu vejo isso todos os dias. Todos os dias eu vejo isso. Antigamente, as pessoas mudavam de vida. Hoje, as pessoas mudam de igreja. E continua a mesma coisa. Conheci pessoas 30 anos que na cidade frequentou todas as igrejas da cidade. Assembleia de Deus, Quadrangular, Batista, Deus é Amor, Universal, Reino de Deus, Maranata, Cristã do Brasil, Metodista, Presbiteriana, Adventista, foi católico e continuava a mesma coisa. Falei, meu irmão, o problema está com você. Não tem lógica isso. Tem lógica a pessoa ser da Batista, vai para a Assembleia de Deus, vai para o Quadrangular, vai para a Universal, vai para o Mundial, vai para a igreja do outro, vai para lá, vai para cá, volta para cá, vai para lá e fala, Deus está mandando, Deus está mandando. E a pessoa tem problema que ele não resolve nunca. Então o problema está na pessoa. Eu falo de mim mesmo, de mim. Não adianta trocar de igreja, tem que trocar de vida. Em algumas situações é necessário, a gente sabe disso. Mas tem que trocar de vida, ouvir verdade e aceitar ser confrontado com a verdade. Amém? Aqui Jesus falou, quem comer da minha carne jamais terá fome, terá vida eterna. Você que se decepcionou com o pastor, o que mais tem hoje são pessoas decepcionadas com pastores, não fica assim não. Procura Jesus. Decepcionei com a igreja. Esquece a igreja. Foca em Jesus. A Assembleia de Deus para mim não dá. Esquece a Assembleia de Deus. Volta para Jesus. A Igreja Batista. A questão não é a Igreja Batista, a questão é Jesus. Você precisa de uma igreja para congregar, sim, tá? Em lugar nenhum da Bíblia nós lemos a Bíblia incentivando as pessoas a não congregarem, tá? Isso é antibíblico. Tenha sim a sua igreja para congregar, Batista, Assembleia de Deus. Eu só vou para uma igreja o dia que eu achar uma igreja perfeita. Pois se você achar uma igreja perfeita, você vai estragar essa igreja quando você chegar lá. Eu só vou na igreja que atender a minha demanda. Esquece isso. Você vai chegar lá, tem gente de todo jeito. Tem gente carnal, tem gente espiritual, tem gente que era macumbeiro, tem gente que era espírita, tem gente que era católico romano, tem gente que era ateu, tem gente que está ali há muitos anos, não mudou de vida, aliás, está piorando a cada dia. Você vai lidar com esse tipo de gente, infelizmente. Tem gente que vai te tratar bem, tem gente que vai te tratar mal, tem gente que vai ser educado, tem gente que vai ser estúpido. Igreja é isso. Não era para ser, mas é. E não sou eu que vou mudar a Bíblia, porque isso é cumprimento da Bíblia. O apóstolo Paulo disse, nem todos que estão em Israel são de fato israelitas. Eu pensava, na minha inocência, que todas as pessoas que estavam dentro das igrejas tinham que agir corretamente, como eu agia com as pessoas. E um dia alguém me deu o conselho, olha, não se iluda com isso. Aí eu comecei a observar como tem gente diferente dentro das igrejas. Gente invejosa, gente invejosa, gente que quer ver você morto. Está na igreja, mas não comeu da carne de Jesus, que é vida eterna. Está na igreja, e nós aqui estamos falando de igreja como organização, porque existe dois tipos de igreja, tá? Existe a igreja como organização, Batista, Assembleia de Deus, Quadrangular, esse é o ajuntamento, e existe a igreja sem mancha,
a igreja de Jesus Cristo. Essa sim, essa igreja é diferente quando você olha para a multidão. Quando você olha para uma multidão, você vê uma igreja como um ajuntamento, uma reunião de pessoas. Mas se você olhar dentro desse ajuntamento, existe outro grupo que se chama igreja, que é o povo santo. Amém? Então vamos orar. Vamos orar. E domingo, em nome de Jesus, nós vamos estar aqui ministrando a palavra de Deus. Irmã Elisete, ei, varô abençoado, olha. E esse homem tá, esse bigodudo que está do seu lado, eu amo demais, é o pastor Edson. Irmã Elisete, abraço, viu, irmã? Abraço para a senhora, o pastor Edson. Aí em Belo Horizonte, Minas Gerais, ó, glória a Deus, terra do queijo, hein? Saudade do queijo aí de Belo Horizonte, viu? De vez em quando dá vontade de comer queijo com goiabada aí. A goiabada tem aqui, mas o queijo de Belo Horizonte, não. Glória a Deus, vamos orar, tá? E que a palavra de Deus possa entrar verdadeiramente no seu coração, no meu coração. Porque senão não adianta eu abrir a Bíblia, pregar. Se eu não me alimentar da Bíblia e você não se alimentar da Bíblia, não faz sentido, tá? Então eu vou orar por você. Deus, abençoa essa pessoa, mais ainda. Abençoa esse homem, abençoa essa mulher, abençoa essa criança, abençoa esse jovem, esse adolescente, esse idoso. Abençoa, Pai, essas pessoas que nos assistem. Que a bênção do Senhor possa estar alcançando cada uma dessas pessoas. E que a palavra do Senhor, Pai, venha mudar a minha vida. Que a palavra do Senhor, Pai, venha mudar a vida dessa pessoa. E que assim como diz Jesus na Tua palavra, que aquele que comer da carne dele e beber do sangue dele, ou seja, aquele que tiver parte com Jesus, viverá para sempre. Eu quero viver para sempre, porque Jesus me deu esse direito de viver eternamente. Amém? Olha, que o amor de Deus o Pai, a graça de Jesus Cristo Filho e a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com você e com toda a sua família. Deus te deu uma noite abençoada, uma sexta-feira abençoada em nome de Jesus. E até domingo, se Deus quiser, às 10h30, horário de Portugal, e 7h30, horário do Brasil, estaremos aqui transmitindo um culto abençoado pela igreja Ignis Dei, comunidade cristã Ignis Dei, significa fogo de Deus. Que o fogo de Deus possa arder no seu coração todos os dias, amém? Vá em paz em nome de Jesus, amém.